Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Não existe acordo entre protestante e católico. Não existe nenhum acordo. Porque as ideologias não batem. Não bate. Não dá para fazer isso, unir. As ideologias não batem. São diferentes. Cada um tem a sua ideologia. Os católicos têm a sua ideologia. Eles cultuam lá seus deuses, suas imagens, reza para os mortos e outras coisitas mais. Nós, protestantes, protestamos contra isso. Não aceitamos isso. Rezar para os mortos, nem adorar imagem de escultura, nada disso. Nem batismo de criança, de bebê. Não aceitamos isso, tá? Então nós protestamos contra essas coisas, contra essas ideologias de dar culto aos mortos, né? Lá eles têm Maria como a sua mediadora da igreja. Nós protestantes não aceitamos isso. Nós só temos Jesus como mediador da igreja e o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque Jesus, antes de subir aos céus, ele diz: eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador, e ele vai ficar convosco até a consumação dos séculos, o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso Consolador, tá? Então, as ideias não batem. Então não tem nenhum acordo entre protestante e católico. Eu vou ler aqui já, começando aqui, ler no livro de Êxodo, capítulo 20, tá? Que é uma palavra que faz parte dos 10 mandamentos, que Deus falou para Moisés ensinar o seu povo quando ele estava tirando o povo lá do Egito. Vamos entender, né? E pôr isso na cabeça. Porque desobedecer essa palavra aqui é desobedecer a Deus, e aí vai tudo contra tudo, e Deus não aceita esse tipo de afronta, tá? Deus não aceita esse tipo de afronta. Está escrito assim: Moisés escreveu essa palavra aqui, que foi Deus que mandou, foi ordem todo-poderoso, tá? Êxodo 20, versículo 3 adiante, começando assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me amam, daqueles que me aborrecem. Deus está falando que ele visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem. E faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está vendo aqui? É Deus falando, é uma visão para Moisés, para ensinar essas coisas para o povo que ele tirou lá do Egito. Porque o Egito, eles adoram tudo quanto é tipo de deuses, né? Tudo que é tipo de Deus, até o boi lá eles adoram como um deus, tá? É igual lá na Índia, a Índia lá tem deus de tudo quanto é tipo, né? Inclusive o boi lá, a vaca é adorada como um deus, tá? Então Deus recomenda essas coisas para Moisés ensinar o povo: não faça isso, não adora deuses nenhum, porque eu sou o único Deus que sou digno de ser adorado, de dar culto, louvor e ações de graça. E para isso, para quem desobedece essa palavra, existe uma punição. Existe uma punição séria, para quem desobedece a palavra de Deus. Tá? É uma punição séria. Deus ele não amassageia ninguém, nem grande, nem pequeno, nem raças nenhuma, nem quem tem muito poder aquisitivo. Nada disso. Eu vou ler aqui 2 versículos que está em Apocalipse. 2 versículos. Só isso basta. Se você tiver juízo, então você comece a obedecer a palavra, tá? Se você tiver juízo. Agora, se você não tiver, o problema é seu.
Está aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, olha você aí que é feiticeiro, hein? Você que gosta de fazer suas macumbas aí, cuidado, hein? Cuidado que Deus não vai massagear você, não. E aos idólatras, tá vendo? E você que é idólatra, que gosta de dar culto aos ídolos, tá? De venerar os ídolos, né? E adorar as imagens, esculturas. Deus não vai massagear você, não, viu? Deus não vai dar moleza para você, não. E todos os mentirosos, você que é mentiroso, gosta de mentir, você que é mentiroso, se cuide, hein? Se cuide. A sua parte será num lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa é a punição para quem desobedece a palavra de Deus. Quem saiu fora dessa palavra que Deus está te avisando aqui, ó, que você saiu fora, a sua punição é essa. Mais um versículo em Apocalipse, capítulo 22. Aqui Jesus fala aqui, ele não dá mole para ninguém, não dá mole mesmo. Está escrito assim, ó, 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Mais uma vez Jesus bate na tecla aqui, os feiticeiros. E aos que prostituem, e aos homicidas, e aos idólatras. Mais uma vez aqui, os idólatras aqui, está nessa lista, tá? Então você que é idólatra, se cuide, tá? Não cai nessa onda de ficar dando culto aos ídolos mortos, rezando para os mortos, tá? Invocando os mortos. Inclusive a Igreja Católica, eles têm lá a Maria como a mediadora. Eles têm Maria lá como mediadora. Se cuide, você aí que gosta de ficar falando com Maria. Maria já morreu, meu irmão. Maria está sepultada, tá? Então Maria não pode fazer nada por você, ok? E qualquer que ama e comete a mentira. Mais uma vez, Jesus bate aqui nessa treca. Você que é mentiroso aí, se cuida, viu, cabra? Se cuide. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então, você que é pastor, você que é padre, vê se cuida, vê se fala essas coisas na igreja. Se cuide, porque vocês gostam de enganar os fiéis, né? Gosta de dizer que Maria é mediadora da igreja, né? Gosta de rezar para os mortos, fazer missa do sétimo dia. Se cuide, você está enganando os fiéis da igreja. E Jesus não vai passar, não vai te dar moleza aqui não. Jesus não vai te massagear não, tá? Viu, seu cabra? Se cuide. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É o próprio Jesus falou. Para testificar essas coisas na igreja, olha, não é para fazer isso e pronto, acabou. Porque só existe um Deus que é digno de ser adorado, dar culto, louvor e ação de graça. O Deus Todo-Poderoso, tá? Não existe outro que é digno de receber culto e ação de graça. Somente o Deus Todo-Poderoso. Volta aqui. Apocalipse 21. Aliás, Apocalipse 20. Aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 11. Aqui Deus não está massageando ninguém. Não está dando moleza para ninguém. Apocalipse 20, versículo 11. E vi o grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, e grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tá? Aqui Deus não está massageando ninguém. É grande, é pequeno, é de tudo. Está sendo julgado aqui. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Até o mal vai ter que dar conta dos mortos que morreram lá, que o navio afundou e tal, morreram lá dentro do barco. Até o mal vai ter que dar conta dos mortos.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, só os que estão escritos no livro da vida que vai ser salvo. Os que não estiver escrito está condenado, vai ser jogado nesse lugar aí que vocês acabaram de ouvir. Tá? Então, você que tem juízo, obedeça a palavra de Deus. Se você tiver juízo. Agora, se você não tiver juízo, continua fazendo as coisas que você faz aí. Tá? Continua acendendo a ira de Deus, ok? Se cuide. Espero que você tome juízo a partir desse momento. Se converta a Deus de verdade, entrega teus caminhos ao Senhor e sirva a Deus com alegria, sirva a Jesus com alegria, tá? Obedecendo a palavra de Deus, tá? Porque só assim você vai poder estar seu nome lá escrito no livro da vida, só assim, tá? Caso contrário, é por isso que nós protestantes não entramos em acordo nenhum com a Igreja Católica, porque ela gosta de ir contra a palavra de Deus, tá? Eles ainda têm a coragem de dizer, Jesus era católico, Jesus é católico, não sei o quê. Pelo que eu saiba, Jesus era judeu. Nasceu lá em Belém, cidadezinha pequenininha, na Judéia. Era chamado Nazarieu, cidadezinha de Nazaré. Foi ensinado pelos seus pais, tudo segundo a lei mosaica, ele aprendeu tudo. Inclusive, ele brigou até para os doutores naquela época, né? Os fariseus, os doutores naquela época, eram os escribas e tal. Ele pregou para eles, com 12 anos de idade, e eles ficaram assustados com tanta sabedoria do menino, que sabia mais da lei, mais do que eles, tá? Só isso para vocês entenderem uma coisa aí, tá?